6, 6, 5. Erro crítico. E aí, João, tudo certo, cara? Beleza, senhor Adilson? Continuamos aí nessa quarentena de meu Deus. Tentamos aí falar sobre o fim do mundo para ver se acelerava, ou o fim do mundo, a resolução. Não resolveu. E a gente voltou, então, a querer tentar falar de RPG, porque já que a gente não pode jogar, que pelo menos a gente fique passando vontade, relembrando os jogos que fizeram sucesso aí com o nosso grupo, né, cara? Isso e por aí, aí. tudo certo? Por aqui tudo certo, cara. Essa quarentena agora, ela mudou, né? Quarentena não é mais de dia, é de mês agora. É 40 meses de quarentena. Eu não sei quem que inventou esse termo, quarentena. Até quem dera que fosse uma quarentena, né, cara? Mas o resto tá de boa, cara. Um friozinho hoje, no dia dessa gravação, né? Parece que o inverno chegou um pouquinho atrasado, mas chegou, né? Exato. Então hoje a gente tá aqui para falar de RPG, né? Estamos aqui para falar um pouco de RPG, retornar as nossas gravações aí, nossos áudios sobre aquela famigerada campanha, né? Pois é, cara, aquela campanha que já parece que foi em outra vida que a gente jogou isso aqui. Se pegar o histórico aí das pessoas que estavam envolvidas, é quase outra vida mesmo, porque essa galera desapareceu, aí, né, cara? Desapareceu, é quase outra vida, cara. Quem jogou isso aqui? Quem era esse personagem, né? Da onde veio isso aqui? Sim. Pois é. E eu lembro que ainda quando a gente começou essa série, a ideia era assim, a gente tava jogando uma nova campanha de D&D que a gente decidiu fazer, que era assim, olha, cada dia que a gente se reunir para jogar, vai ser uma sessão one shot, que alguém vai ser o mestre, com começo, meio e fim, e a gente vai reaproveitar um mundo que a gente criou nessa campanha anterior. Aí a gente falou, olha, então, antes da gente começar a gravar essa nova campanha, vamos fazer alguns episódios do podcast contando como foi a campanha anterior, como que a gente construiu esse mundo, para daí a gente falar dessa campanha. Essa segunda campanha a gente já parou de jogar, cara, faz mais de ano. E a gente ainda não acabou de falar da primeira. Nem começou, acho, direito, né? Não conseguimos desenvolver, né? Aliás, né, cara, quem quiser saber o que aconteceu antes, né, com mais detalhes. Exato, esse é o quinto episódio que a gente vai falar da campanha, o quarto que realmente a gente fala sobre o jogo, né, sobre as histórias dos personagens, porque a gente começou fazendo um episódio onde a gente só falou o prelúdio do mundo, né, que a gente havia definido ali, o que era esse mundo, o que tinha acontecido antes do jogo começar. Esse foi o primeiro episódio. E depois a gente aí sim avançou na história da campanha e dos jogadores e do grupo, né? E aí a gente teve 3 episódios contando a evolução desse grupo, o que havia acontecido. Vale lembrar, e se vocês aí voltarem para ouvir os áudios, vocês vão ver que no começo a gente até fala que a campanha demorou um pouco para pegar, né, cara? A gente gastou aí muitas sessões porque o grupo tava se ferrando demais, assim, desviando muito do assunto. E foi lá para, sei lá, quinta ou sexta ou sétima vez que a gente sentou para avançar. Os personagens já deviam estar, sei lá, no quarto ou quinto nível. Aí sim o jogo pegou. Começou, na verdade, a contar a história que a gente tinha planejado contar, que era a história de um grupo que basicamente tinha ali como missão tentar resgatar a liberdade ou a independência do seu reino. Só recapitulando muito rápido, a gente está falando de uma terra onde havia um reino que o grupo participava, ele vivia, né? Esse reino participou de uma guerra antes do jogo começar. Essa guerra foi bastante devastadora em termos econômicos, sociais, né? Muitas vidas perdidas e etc. E para essa guerra acabar, o reino acabou aceitando ser anexado por um outro reino,
que tinha um poderio bélico de exército, né, para fazer a guerra acabar. Então a guerra acabou, era um mundo de paz, porém o reino do grupo, onde o grupo existia, foi anexado por outro rei, então deixou de ser independente e o jogo começou aí. E basicamente o mote da campanha toda era o grupo tentar recuperar essa independência e tentar comprovar ali que para todo mundo, né, para toda aquela sociedade, que esse acordo que foi feito para encerrar a guerra não foi cumprido da maneira que que falavam que iria ser cumprido, e também não foi de todo um bom. E aí demorou algumas sessões até o grupo entrar nessa pegada de tipo formar uma aliança rebelde e tentar começar a buscar uma maneira de recuperar essa independência. E quando as coisas realmente se encaixaram, foi quando o grupo descobriu que o antigo rei, né, que havia morrido, ele tinha deixado um filho bastardo com uma aldeã, e o grupo descobriu que esse filho existia e resolveu achar esse menino, porque o grupo definiu ali que, assim, se a gente quiser convencer os nossos compatriotas que nós somos uma nação independente, que vale a pena lutar por essa independência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar um rei legítimo para isso, né? E aí o grupo falou, pô, e aqui tá o caminho, né? A gente descobriu que o rei tinha um filho, ou deixou um filho bastardo com uma aldeã numa cidade chamada Porto Celeste. O grupo foi até essa cidade, conheceu a mãe do menino, né? Descobriu-se que, assim, havia acontecido ali uma magia no passado que fez com que toda a cidade havia esquecido a história dessa mulher e desse menino, né? Mas a mulher, a mãe, não esqueceu, só que ela ficou doida. Então ela se isolou da sociedade, foi para uma pequena ilha, né, e ficou ali vivendo os dias dela naquela tristeza de saber que ela teve um filho e esse filho desapareceu. E foi quando o grupo chegou a descobrir que, na verdade, o que aconteceu? Uma elfa negra do bem havia sido colocada ali, foi dada uma missão para ela pelo antigo mago do castelo, né, do rei que morreu, para que ela fosse atrás do filho bastardo dele e protegesse esse menino, para que, se um dia fosse possível, esse menino, né, voltar a tomar posse do que era de direito do rei. Eu lembro aí que no último episódio que a gente gravou, a gente parou no ponto onde o grupo havia encontrado uma druida, né, que tinha sido amiga desse menino e da mãe dele quando eles ainda viviam juntos, e tinha dado para esse menino um falcão, um pássaro, né, um falcão mágico que acompanhava o menino. O grupo salvou essa druida, porque ela tinha sido aprisionada por um demônio e tal. O grupo salvou essa menina, essa druida, salvou a mãe do menino, chegou ali a entender todas as partes, que, olha, realmente existiu esse menino, você não tá louca, é que teve uma magia que apagou isso da cabeça de todo mundo da cidade, mas a gente sabe agora que isso existe. E assim, a gente precisa achar esse moleque, onde tá esse moleque. E vocês tomaram ali como uma das medidas para tentar resolver esse problema tentar invocar esse falcão para ver se ele ainda estava vivo, né? Porque ele sempre acompanhava o menino, e vocês ficaram alguns dias ali perto da druida esperando o falcão chegar. O falcão chegou, vocês conseguiram falar com o falcão, cadê o menino? Cadê o menino? O falcão se negou a falar onde estava o menino, mas vocês falaram, olha, então faz o seguinte, volta lá pro teu mestre e diga para ele o que está acontecendo, né? A gente reconhece em você o nosso rei, e estamos aqui para te ajudar. O falcão vai embora e vocês não recebem nenhuma ligação psíquica, mágica, nenhuma mensagem nova, e ficam ali perto da druida tentando ver o que vai acontecer. E a gente parou mais ou menos nesse pedaço aí das coisas, né? Quando vocês encontram um novo personagem, que é um guerreiro novo que encontra vocês ali naquela região, que é o Statham. Esse personagem era o personagem do Vícola, que jogava com a gente na época, né? Que veio e falou, olha, pessoal, eu tô numa missão pessoal, tô indo para um lado, e se vocês quiserem, não sei o que vocês estão fazendo aí, vejo que vocês são um grupo, vamos aí. E vocês acabam associando as duas histórias, porque ele diz que o que ele está buscando, que é um artefato, ele está num lugar chamado Vale Sombrio dos Duergar. E que esse lugar, essa cidadela, é um lugar secreto que fica ali perto das Montanhas Prateadas, que é uma região do reino de vocês, e que vocês começam a entender que, pô, ali seria um lugar secreto suficiente para alguém esconder esse menino. Até porque o que o Statham conta para vocês é que esse lugar, né, esse vale de montanhas, ele tem uma magia
que todo mundo que entra lá dentro não consegue lutar, não consegue praticar a violência. Então seria um ótimo lugar para que alguém levasse esse menino lá para dentro. Vocês sabem que esse menino está sendo protegido por alguém, né? Inicialmente ele foi protegido por uma elfa negra, aliada do antigo mago do castelo, e seria um puta lugar para colocar alguém ali, porque seria um lugar onde ninguém conseguiria entrar e quem fosse ali não ia conseguir praticar nenhum tipo de violência contra o menino. E aí vocês falam, olha, pô, já que a gente tá aqui, não teve retorno do Falcão, não teve nada, vamos para lá, vamos ver o que acontece. E a gente parou no último áudio quando vocês decidem ir até esse lugar, né? Começam a viagem para ir até esse lugar, acompanhar o Statham. E o que ele fala para vocês é que a entrada desse vale se dá numa caverna. Então existe uma caverna, né? Que ele tem um mapa que leva até essa caverna. E a partir dessa caverna tem uma passagem que vai dar nesse vale subterrâneo onde vivem os anãos negros ali. E é o lugar que vocês querem chegar. Nessa época, João, você jogava com o Ivérios, né? Que era um mago elfo, certo? Ivérios, isso, Ivérios. Ivérios era um meio anti-herói, assim, não era muito legalzinho, não, assim. Ele era um mago mais daqueles caras que tinham interesses mais próprios e pessoais do que esse espírito de grupo e tal, né? Sim. E você lembra como que o grupo era formado? Só pra gente recapitular e quem é que tava nesse grupo nesse momento? Além do Ivérios, acho que tinha o paladino lá de St. Kubert, Lúcius, né? Isso. O Lúcius, que era um humano, né? Que o Luiz jogava com ele. Tinha o monge. O Oliver, que era o monge do Ciro, que era outro humano. Tinha o ladino, o Halfling, ladino, que era o Gustavo, né? Que era o Gustavo. Milo. O Milo, exatamente. E acho que era isso, né? E aí chegou o Statham, né? Que era o personagem do Vícola, que era um humano guerreiro, né? Exatamente. Então estávamos em 5 nesse momento. Vocês estavam em 5. Era um grupo relativamente grande. Para os nossos padrões atuais, era um grupo enorme, né, cara? Um grupo enorme. Era uma super boys band também. Era, fudidaço. Tinha guerreiro, tinha monge, tinha mago, ladino, mago. Pô, tava completaço. Tinha paladino aí também. Mas as coisas iam mudar, né? Sempre muda, né, cara? Essa é a alegria da vida, né? As mudanças que a vida nos traz. Você já tinha trocado de personagem, né, cara? Porque lembra que você começou com um guerreiro também, né? Sim. Você começou com um guerreiro que caiu na torre do Malaef. Isso, exatamente. Do necromante. Exatamente. Enfrentou aquela Hidra, né? Era uma Hidra. Isso, exatamente. E o Aramir acabou morrendo lá na torre do Malaef. Tem a questão que desse grupo antigo sobrou um cara, porque o Milo a gente achou ele dentro da torre do Malaef. Preso, exatamente. E o Milo não fez parte do acordo que a gente fez para conversar com o Erifnum. O Aramir era um deles e o outro era o Oliver, que era um monge aí. Na verdade, o Oliver carrega ainda essa maldição, né? Carrega. E vai chegar um momento que a gente vai retornar até esse cenário, né, onde a Torre do Malaef, o Necromante, para ver se a gente consegue nos livrar, né, dessa maldição que o Oliver carrega, porque assim, tem lá, né, em termos de jogo, ele roda toda noite uma parada de dados, e se ele for mal, ele tem uns pesadelos, no dia seguinte ele tem altos redutores nas jogadas paradas de dados e tal, e tem momentos que até interferem no grupo como um todo, né? Lógico. Lembrando que originalmente esse reino de vocês ele era conhecido como Nita. A capital desse reino era Nissa, era uma cidade. Hoje esse reino, depois que ele foi anexado, ele é conhecido como Nova Titânia, mas a cidade de Nissa continua, ainda leva esse nome. Só que vocês saíram de Nissa e nesse momento que a gente está agora da história, vocês estão perto da maior cidade portuária do reino, chamada Porto Celeste, que fica ao norte de Nissa, assim, né? Fica bem no norte do continente, assim. E aí a gente, acho que, se não me engano, a gente sai de Porto Celeste e vai em direção das Montanhas Prateadas, não é? Isso, aí vocês vão para o leste, em direção... Esse vale aí dos Duergar. É uma região que, se eu não me engano, você me corrige, mas era uma região que era habitada por anões, né? Não só os Duergar, que viviam nesse vale, mas as Montanhas Prateadas eram uma região
habitada por anões. Exatamente. Os anões que fazem negócio com todas as cidades humanas, Porto Celeste, Nissa e tal. Então é uma região relativamente conhecida para todo mundo que está ali naquele reino. Fica a leste da onde vocês estavam, que era Porto Celeste. Então, quando vocês encontram o Staten, ele tem um mapa que ele fala: olha, se a gente for para leste, a gente vai chegar na cordilheira de montanhas, conhecido como Montanhas Prateadas. Lá existem algumas cidades conhecidas anãs e tal, mas assim, tem um lugar ali que tem uma caverninha secreta que, se a gente chegar lá, vai ter uma passagem que vai dar para um vale subterrâneo, onde embaixo das Montanhas Prateadas tem um vale subterrâneo secreto onde vive esse grupo de Duergar. E existe ali uma magia, né, que cobre o lugar e garante que quem está ali dentro não pode ter problema, né? Mas é um lugar secreto, assim, não tem uma porta, uma indicação, ó, por aqui, cidade Duergar, né? Então vocês passam alguns dias viajando até pelas montanhas, etc., até chegar nessa caverna, e essa caverna está sendo guardada, né? Vocês têm que entrar nessa caverna, passar por ela, porque lá depois vocês vão achar uma entrada que chega nesse vale subterrâneo. E dentro dessa caverna tem um guardião, né, que guarda essa primeira passagem, que era um monstro, era um bullet, né, que nessa época o grupo já conseguiria enfrentar um monstro dessa envergadura, mas foi um combate muito difícil, né, cara? Assim, foi um combate dificílimo pro grupo, mesmo reforçado com um guerreiro novo aí. O Staten era um guerreiro que lutava com uma espada de 2 mãos, fazia dano pra caramba, mas assim, houve um problema ali, né? Houve um problema, né, cara? Foi na caverna que tem todos esses problemas, porque acho que... Na verdade, né? ele era como se fosse o guardião da entrada da caverna, né? Vocês conseguiram enfrentar ele, assim, mas saíram todos vivos, mas muito machucados. Uhum. E aí vocês entram na caverna e encontram uma ponte subterrânea e passam, e depois dessa ponte, do outro lado da ponte, tem um grande portão que aí dá acesso ao vale. E nesse portão tem guardas do Duergar. É ali que o bicho pega. E aí lá acho que no Bullet é quando o Iverius morreu, né? O Iverius morre no combate com os guardas do Duergar. Porque assim, vocês passam do Bullet, mas vocês ficam muito feridos, né? Então rola, é tipo uma dungeonzinha ali, né? Vocês passam do Bullet, ficam ali em alguns túneis e tal, e conseguem chegar nessa ponte. Quando vocês atravessam a ponte, aí vocês têm um novo combate com alguns guardas do Duergar, e eles podem lutar porque eles ainda não estão dentro do vale, né? Eles estão às portas do vale. Então rola um combate e ali o Iverius morre, né? Eu acho que o Iverius já morreu lá no Bullet, viu, cara? Ah, é? Acho que o Iverius morre lá no Bullet mesmo. Das minhas anotações que eu tenho aqui, diz que ele morreu no combate com os guardas do Duergar. Ah, é? Mas o personagem era seu. Mas o personagem era seu, assim, você sentiu a morte dele muito mais do que eu, né? Então. Cara, o que tá escrito é o que tá escrito, cara. Mas o que acontece ali, cara, é que foi muito rápido, né? Você quis entrar logo, né? Você já fez um personagem novo, que foi o Shark. Lembra que era um cara meio pirata, assim, um guerreirinho meio pirata. Humano também. Mas o Shark, ele aparece depois do Valiant, não é? Ou não? Não, na verdade o que acontece, cara, o Shark, como que a gente encaixou o Shark no jogo? Ele tava ali, ele tava naquela região procurando aventura meio que sozinho. Então quando acaba o combate com os Duergares, vocês estão prestes a entrar na cidadela, né, que vai dar, que vai dar acesso ao vale. O Shark tá naquela região, tá ali dentro daquelas montanhas, encontra o grupo e vocês acabam unindo forças. Assim, a gente aproximou os personagens rápido, porque não tinha como. Vocês estavam no meio de uma dungeon, no meio das cavernas. Não tinha como sair, esperar, você ia demorar muito para entrar no jogo, né? Então a gente definiu ali que o teu personagem estava naquela região, buscando dentro daquele mesmo labirinto ali, procurando aventura sozinho. Acaba encontrando o grupo e vocês entram dentro da cidadela, né? Na verdade, o que acontece? Essa caverna, essa ponte dá para uma cidadela, e aí dentro dessa cidadela ainda não é o vale. Na verdade, é uma cidade do Duergar e é um labirinto, né? Conforme vocês vão andando por esse lugar, essas ruínas, vocês vão encontrando um monte de monstro, Duergar, Beholder.
cara, e não tem uma noite assim que não tem problema, né? Assim, vocês sempre estão enroscados em brigas e brigas e brigas e brigas, tentando achar o lugar que leve até esse vale, né? E o Shark tá ali. Se eu não me engano, o Shark ele chegou até o grupo através dos elfos, né? Os elfos queriam Isso. colocar alguém para saber o que estava acontecendo. Exatamente. O Shark meio que era um. Você começou meio que como um espião, né, cara? Eu lembro que É, assim, você tinha que, de tempos em tempos, você ia até os elfos e contava para os elfos o que estava o que estava acontecendo, né? acontecendo. Era como um informante, assim, né? É isso aí. É, acho que foi isso mesmo, acho que foi isso que me levou até ali. Os elfos queriam saber o que estava acontecendo, eles não tinham até então um envolvimento, né? Exato. E o que acontece? Depois que vocês passam alguns dias ali nessa cidadela, vocês enfrentam um elemental da terra, pô, um monte de grupo do Egar, de batedores e tal. Só que vocês conseguem chegar numa sala que é como se fosse um antigo templo, né? Aberto, assim, que tem uma grande estátua de um dragão negro. E vocês entendem ali que aquilo é como se fosse um púlpito, né? Um altar ali, né? De um deus. E vocês ali decifram ali que vocês precisam fazer uma oferenda para esse deus, porque é ali que tem a abertura que dá para o vale. Vocês usam o Lúcius, que é um clérigo, né? De St. Hubert. O Lúcius ali faz umas rezas, fala com St. Hubert para tentar entender qual é que é. E St. Hubert fala para o Lúcius assim: olha, cara, não vai ser só ouro que vocês vão deixar aqui para esse dragão para vocês entrarem, não. Esse dragão, ele é uma representação do Laduger, que é um deus que os Duergards rezam, né, para esse deus. Ele que guarda a entrada desse vale. E se vocês quiserem entrar ali, vocês vão deixar ouro, mas vocês vão deixar algo mais nesse lugar. Mas vocês já estão ali, já se enfrentaram muito perigo para chegar naquele lugar e não dá para deixar para trás. Vocês resolvem entrar nesse vale, né? E eu lembro que o que acontece basicamente é que tem tipo um portal, assim, que vocês passam por esse portal, né? E todo mundo que passa por esse portal tem que fazer um teste. E aí, dependendo do que acontece no dado, vocês perdem pontos de atributos, né? Então, alguém que passa perde força, o outro passa perde inteligência, o outro passa perde destreza. E assim, vocês vão deixando, né, por esse portal até chegar no vale. Você lembra disso? Lembro. Eu lembrei de uma outra coisa também, acho que importante, que nos levou até aí. O tal do artefato que o Stata estava procurando, ele tinha o poder de responder uma pergunta bastante complexa, né? E a gente Isso. tinha a esperança de também achar esse artefato e conseguir perguntar onde estava o tal do menino também, né? O Statham, só pra gente recapitular, ele é um cara que ele fala, olha, cara, eu tô com um monte de problema interno aqui, eu tenho meus demônios, né? E eu tenho aqui pra mim eu conheço uma história que existe um artefato, que quem tiver acesso ao artefato consegue fazer uma pergunta pra esse artefato, né? E esse artefato vai responder e vai resolver o teu problema. E eu tô indo atrás disso porque eu preciso de respostas, né? E aí vocês meio que unem o útil ao agradável. Como vocês estão alguns dias sem falar com o menino, sem falar com o Falcão, né? Vocês não sabem se o Falcão vai retornar. Vocês estão meio sem pista. Vocês falam, olha, ali é um lugar para o moleque se esconder. E se ele não tiver ali, no mínimo a gente acha esse artefato e faz ali uma pergunta para tentar ver se o artefato conta pra gente onde esse menino tá, Isso aí. E aí a né? gente entra no vale. Aí E com vocês o entram no novo vale. grupo sem mago, 2 guerreiros agora. Acho que o Shark era tipo um mercenário. O É, Shark o era Shaq era meio pirata, pirata, era um pirata, né? foi entre aspas, ali, uma maneira dos elfos se infiltrarem sem se expor, né? Tipo, até para os elfos negarem esse modus operandi era fácil, do tipo, acho que a gente ia mandar um mercenário pirata humano, nada a É, ver. porque o Shark era humano, né? O Shark não era Shark era elfo. humano, É, o ele Shark tinha era sido pirata. criado por elfo. Mas ele tinha uma história que ele tinha sido criado por elfo, né? É, tinha uma Alguma coisa assim. ligação, acho. É, acho que É, tinha uma ligação dessa. Não era alguém que vivia com os elfos, entre os elfos, né? Tinha é, uma ligação no passado com os elfos e ele virou um pirata ali. E até por essas características e por a gente estar ali em Porto Celeste e tal, e foi o contato, né? Dos exato. elfos. Os elfos não moram ali naquela região Não. litorânea, né? Então foi uma maneira. Tô lembrando aqui mais ou menos qual que foi o prêmio aí do Shark.
cara, eu acho que para essa retomada, para esse episódio de retomada, pra gente voltar a falar dessa campanha, eu acho que deu aí, né? A gente voltou a lembrar um pouco sobre essa campanha e no próximo episódio a gente vai continuar contando o que acontece dentro desse vale, né? Porque muita coisa acontece nesse vale. É isso aí, João? Beleza, cara. Então, vamos aí. Lembrar a galera aí para ouvir, esse aqui é uma retomada de alguns episódios, né, que a gente gravou aí no passado para contar um pouco dessa nossa campanha de D&D. Se vocês estiverem interessados em saber como é que o grupo chegou nisso aqui, quem são esses personagens, por que estão atrás desse menino, quem é esse menino, a gente convida vocês a darem uma olhada aí nesses episódios anteriores que a gente conta essa história dessa campanha, né? A gente chama essa campanha de Um Novo Amanhecer. Então, se vocês procurarem lá no nosso podcast, os episódios são todos episódios Take-Two, né? Então, se vocês podem filtrar lá pelos Take-Two, Novo Amanhecer. A gente tem o Prelúdio, parte 1, parte 2, parte 3, e agora a gente tá falando aí da quinta parte, né? É o quinto episódio dessa série. E na sequência a gente vai fazer mais episódios para contar essa história até o final. E não esqueçam de olhar a gente aí no YouTube, nas redes sociais, e entrar em contato com a gente, que em breve estaremos de volta com mais episódios e falando das outras coisas que não seja RPG ou não, né, João? Essa é a parte engraçada do vídeo. É isso aí. Então, beleza. Falou, João. Beleza? Valeu, galera. A gente volta aí. Até. Falou.